bem-vindas e bem-vindes ao 12º episódio do Mandela Pod, em parceria com o GGBS Unicamp e Excelência Preta. Estou aqui diretamente da Unicamp gravando esse podcast para vocês e hoje estou com 2 convidados muito especiais. Primeiramente, agradecer ao Guilherme. Obrigado. Muito obrigada, Eduardo, pelo aceite. Nós hoje vamos trazer, nesse episódio, que foi denominado Cores e Amores, para a gente falar aqui sobre gênero, sobre interseccionalidade, sobre sexualidade e como esses cruzamentos, né, entre gênero, raça, sexualidade, operam na nossa sociedade e o quanto a gente ainda precisa avançar nessa temática. Então, eu trouxe 2 pessoas que estudam a temática para falarem com propriedade sobre o assunto, porque, como eu disse para vocês, esse podcast promete, né? Então, a gente não vai conversar com qualquer pessoa aqui. Então, eu vou começar primeiro com o Guilherme se apresentando, e aí eu vou fazer que nem ontem, Marília Gabriela, Guilherme por Guilherme. Quem é Guilherme? Guilherme é um homem preto, gay, cisgênero, de 39 anos, quase 40. Estou assistente social aqui na Unicamp nesse momento e estou estudante de doutorado também em serviço social na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Bem, eu gostei dessa parte do doutorado na UERJ, né? Eu também sou doutoranda na UERJ. Beijo, só da UERJ. Então, obrigada pela apresentação. Ele vai falar mais sobre a pesquisa dele também, que é muito importante. Eduardo por favor, apresente-se. Bom dia, meu nome é Eduardo, como já fui apresentado. Eu estou professor aqui na Faculdade de Enfermagem da Unicamp há 1 ano, mas eu me dedico à docência, à pesquisa, sobretudo com populações em situação de vulnerabilidade há mais de 20 anos. E acho que é importante deixar marcado também que sou, né, um homem negro, de pele clara, homem cisgênero gay, me reconheço como uma pessoa do interior de São Paulo. Acho que é importante marcar isso, já que vamos falar de interseccionalidade. E um ponto importante que eu gosto de como eu gosto de me apresentar é que eu não faço parte de nenhuma afiliação religiosa, política, nem de movimento, mas eu me considero uma bicha em movimento. Então, é como eu gosto de me apresentar para pensar um pouco sobre esses temas que a gente vai discutir aqui. Porque quando a gente pensa, né? Você pertence a algum movimento? Também me pergunto. Você pertence a algum movimento? Eu falo, só uma mulher preta em movimento. Nós fazemos os nossos movimentos. A gente não precisa necessariamente estar dentro de um determinado coletivo para fazer movimentos. A gente pode fazer movimentos em diversos aspectos, né? E aí, a gente sabe que, infelizmente, o nosso país é o país que mais mata pessoas trans, né? Segundo a pesquisa da ANTRA, a expectativa de vida de uma pessoa trans é de até 35 anos. Então, assim, eu queria ouvir mais vocês, né, sobre essa questão dessa expectativa de vida ser tão baixa e a importância de pesquisas relacionadas a essa temática, né, mas chamando atenção para esses dados tão alarmantes na nossa sociedade. Como que a pesquisa de vocês também interfere no avanço, porque quando a gente pesquisa, né, a gente pensa em mudanças, a gente pensa em avanço. Então, como vocês acreditam que a pesquisa de vocês contribui para mudar essa realidade, né, para melhor? Porque a gente não pode conviver numa sociedade em que as pessoas não têm direito de existir, não têm direito de usar o banheiro, não têm direito à vida, né? Então, é muito triste ainda ter esse tipo de dado. Queria ouvir um pouco de cada um de vocês. Quem começa? Posso começar? Bom, eu acho que você trata de um ponto bastante complexo e que tem direta relação com interseccionalidade, né? Eu trabalho com a interseccionalidade na perspectiva deste nó complexo em que raça, gênero, classe e outros marcadores sociais da diferença, eles se dão de forma imbricada e não de forma estática, né? Essa ideia das
avenidas identitárias, que me parece, me dá uma ideia de uma ideia muito estática do processo, eu gosto de pensar mais numa perspectiva caleidoscópica, né? Cada encontro de marcadores sociais da diferença determina uma situação de opressão ou de privilégio. Então, eu gosto de pensar em interseccionalidade não para olhar só para questões da ausência, né? Aquela metade do copo mais cheio, mais vazia, mas eu gosto de pensar a interseccionalidade também determinando lugares de privilégio. Né? Então, esses marcadores sociais que vão determinando lugares diferentes para pessoas ou grupos diferentes. No caso da sua pergunta, que trata da questão das pessoas trans, com esse índice de mortalidade que é assustador, e o país, né, o Brasil é o país que mais mata a população LGBT, que QIAPN+, e aí quando você olha para o grupo de população trans dentro desse grupo, é absurdo, né, o número de mortes. E, por outro lado, é o país que mais consome conteúdo pornográfico gay. Então, a gente tem uma questão aí, né, que diz muito do ponto de vista da moral, do ponto de vista da ética. E aí você pergunta, o que a gente pode fazer para pensar a mudança desse cenário? Eu penso, com base nessa complexidade, eu penso que é importante que a gente olhe para 3 elementos. O primeiro elemento que é o estrutural, né, porque somos seres políticos, então pensar essa estrutura é fundamental e pensar a estrutura bem dentro de uma possibilidade de questionar as políticas, né, as políticas públicas, questionar esse cenário que determina normas, que determina políticas. Então, acho que é importante a gente questionar e propor também algum tipo de política e programa. Um outro ponto que eu considero importante é olhar para a questão comunitária. Sim, porque somos seres sociais, né? E dentro dessa perspectiva comunitária, eu acho que é importante a gente ganhar. Embora eu tenha dito inicialmente que eu não faço parte de nenhum movimento, eu valorizo muito essa organização social, essa organização política dos coletivos, né? Essa organização comunitária, porque eu acho que também é uma estratégia de avanço. E do ponto de vista individual, que é esse terceiro ponto, eu acho que é importante que a gente se envolva em processos de autorreflexão, né? Como essas questões relacionadas às minhas ações, aos meus silêncios, contribuem ou prejudicam, né, essa situação para que ela se perpetue. E aí, só para finalizar essa minha participação nesse bloco, é dizer que dentro desses três pontos que eu vejo como possibilidade de atuação para mudar esse cenário, eu penso que é importante a gente construir relações saudáveis, né? E aí eu pergunto para nós aqui, para quem está nos vendo, quem está nos ouvindo, quantas pessoas trans a gente tem no nosso ciclo de amizades, né? Quantas pessoas negras, quantas pessoas com deficiência. Então eu acho que é muito importante a gente também, do ponto de vista individual, nesse processo de pensar sobre essas questões, a gente também se colocar como esse ser, né? Esse ser social, esse ser político e esse ser individual, mas dentro de uma construção genuína. Perfeito. Porque a gente pensar, né, nas nossas relações, e eu não gosto dessa coisa, né, que muitas pessoas falam, eu não sou preconceituosa, eu tenho até um amigo negro, eu não sou preconceituosa, eu tenho até um amigo gay, eu não sou preconceituosa, eu tenho um amigo trans, né? Porque também existe esse discurso para não ser chamado de preconceituoso, né? E as pessoas estão sendo ainda mais preconceituosas, querendo exaltar que tem amigos que são diferentes, né? Porque tudo que é diferente do que foi nos imposto enquanto padrão, né? O homem branco, hétero, cis, tudo que é diferente disso já é super discriminado, né, na sociedade. E você? Conta pra gente isso. É difícil falar depois do Eduardo. Então. Então, a pergunta qual a relação da sua pesquisa, né, que você pesquisa interseccionalidade, o que você acha que a sua pesquisa pode contribuir para reduzir esses índices de violência, de assassinatos por pessoas LGBTQIAPN+, sobretudo, atenta, né, porque eu ressaltei os dados
de que o nosso país é o país que mais mata pessoas trans. Então, eu queria saber um pouco assim, de como a sua pesquisa vai contribuir para a redução dessas estatísticas tão terríveis. A minha pesquisa não vai contribuir. Não é essa a pegada dela. É trilhando outro caminho. Mas em relação às questões que você tratou, por exemplo, o Eduardo citou as avenidas de opressão. Né? Essa concepção veio para a gente através da Crenshaw, Kimberly Crenshaw, dos anos 90, Sim. quando ela propôs essa metáfora, né, para a gente pensar as opressões como elas caminham no corpo de uma mesma pessoa. Como eu sou brasileiro, e aquilo que a gente não tem água, que não falta aqui é água, eu gosto da metáfora do rio, que são seus vários afluentes, e aí, quando chega no rio mesmo, a gente tem ali um vórtice de opressão muito específico, que vai dizer, como disse o Eduardo, dos privilégios e dos acessos negados que essas pessoas vão ter. Quando a gente pensa, por exemplo, no assassinato das pessoas LGBT, especialmente das pessoas trans, a gente vai lembrar que, assim, as pessoas falam, mas morre 300 por ano, 400 por ano, não é muito. Se você pensar no número de pessoas que morrem no Brasil. Porque no Brasil morre tanta gente, mais gente do que lá na guerra que está acontecendo entre o Israel e a Palestina, por exemplo. Ou mais ou igual. É o país que não está em guerra que mais mata pessoas por arma de fogo, por assassinato e outros crimes. Mas quando a gente pensa nas pessoas LGBT, elas são mortas muitas vezes com requintes de crueldade. Não é incomum a gente ver notícias que cortaram o pênis e aí enfiaram o pênis na boca, ou então que a pessoa foi morta a pedradas, a pauladas, coisas nesse sentido que vão destruir de fato, assim, o nosso rosto é muito importante, é uma parte muito grande da nossa identidade, e vai destruir o que a gente é, vai mostrar mesmo a política de aniquilação que nós estamos vivendo. Né? Apesar que, assim, isso é um retrato também da nossa sociedade, que nós fomos fundados na violência. A gente precisa lembrar que quando os portugueses aqui chegaram, a primeira experiência de escravização foi com os indígenas, e aí a experiência de escravização, de morte, de genocídio daqueles povos, de estupro e depois o sequestro de africanos, que teve aquele período nefasto da nossa sociedade, que foi a escravidão negra. Aí quando eu penso na questão da interseccionalidade, assim, eu falei da Crenshaw, mas não quer dizer que ela tenha iniciado esse movimento. Sim. Quando a gente olha para o Brasil, por exemplo, quando a Lélia vai discutir gênero, raça e classe, a Lélia também está trabalhando interseccionalidade. Sim. Quando a Safiotti vai discutir a mesma coisa, gênero, classe, que é o nó que ela chama, ela também vai estar trabalhando com princípios da interseccionalidade sem chamar disso. Mas quando a gente olha para as pessoas LGBT, eu vou falar das pessoas G, que é o nosso grupo e do qual eu me sinto mais confortável nesse momento, porque é o que eu estou pesquisando. A gente tem várias gradações que, por exemplo, você disse, o padrão é aquele homem branco, cis, hétero, rico, tem isso também, tem que ter dinheiro, né? E a esse homem, o mundo é moldado à imagem dele. Então a ele tudo pode. Ele pode fazer qualquer coisa, não tem nenhum problema. Você vê, por exemplo, o episódio da cadeirada no debate municipal aos candidatos a prefeito de São Paulo. Foram dois homens brancos. Sim. Se fosse um homem negro que tivesse atirado a cadeirada, muito provavelmente o resultado teria sido muito diferente. Então, esses homens gozam desse privilégio nessa sociedade. Sim. Quando a gente faz um comparativo com as mulheres, por exemplo, o homem é incentivado a ter várias relações sexuais com várias parceiras, e a mulher que se põe nesse lugar, ela é criminalizada, ela é julgada, é chamada de galinha, é aquela para não casar. Isso aí não serve para casar, isso é uma pirâmide. Então, voltando aos homens gays, a gente tem muita dificuldade na nossa comunidade, primeiro, em reconhecer que nós somos uma comunidade,
Segundo, em nos auxiliar, em nos ajudar uns aos outros. Sim. E terceiro, não repetir os preconceitos que tem do lado de fora. Porque os homens gays, o que eles procuram? Eles reproduzem muito essa masculinidade tóxica, que procuram um homem que seja o mais masculino possível, o mais macho possível. E aí isso vai deixando de lado as pessoas que são mais afeminadas, as pessoas que não nasceram cisgênero, mas que se identificam agora com o sexo que faz sentido para a identidade de gênero delas, pessoas com corpo fora do padrão, pessoas que são muito baixas, gordas, pessoas negras também. Porque esse é um outro detalhe. Sim. Nesse contexto, nós, pessoas negras, nós estamos sempre no olhar do fetiche. Assim. É interessante, eu quero experimentar, mas eu não levo para o almoço de domingo na minha casa. Não, pois não. Eu não. Não assumo. Não assumo, não quero um relacionamento, eu quero só experimentar, saber como é. E vai também naquela ótica de, nossa, o cara é negro, ele tem um pão de 1 quilômetro, sabe? E eu só quero isso, eu quero experimentar como se a gente se reduzisse a isso, a gente é um pênis, basicamente. Acho que é isso. Queria só fazer uma contribuição, porque você chamou para 2 pontos que são muito importantes, assim, que essa coisa, né, de quando a gente pensa uma pesquisa, uma ação específica para algum grupo, é importante dizer que nessa minha trajetória de mais de 20 anos com populações vulnerabilizadas, e sobretudo com pessoas trans que vivem em situação de rua, eu fui descobrindo um lugar, né, nesta relação, que era de sair desse lugar de um pesquisador que vai falar e vai pensar sobre essas pessoas, porque quem sou eu nessa fila do pão, né? E aí eu fui descobrindo que o meu lugar era de falar sobre nós, da área da enfermagem, como que nós, na relação com essas pessoas, a gente precisa aprimorar e nos qualificar para esse atendimento. Então, esse deslocamento, para mim, foi muito importante para entender isso que o Guilherme fala, que de onde a gente consegue falar, né? O nosso lugar de fala. Porque eu não posso falar pelas pessoas, mas eu posso falar com elas sobre Exatamente. nós nesta relação. Foi uma posição que me deixou muito mais confortável e por conta disso eu tenho me empenhado muito em fazer formação da enfermagem para trabalhar e atuar com esses. Esse é um ponto. O segundo ponto que eu queria chamar a atenção da fala do Guilherme, até agradeço, que é que ele traz a ideia de que somos uma comunidade, né? E aí pensar essa comunidade, mas com seres diversos, né? Somos um grupo, sim, e acho que é importante que a gente se fortaleça nesta concepção, mas que dentro desse grupo não somos homogêneos, pensamos diferentes, temos histórias diferentes. E aí a interseccionalidade ajuda a gente a pensar esses nós complexos, né, que são fios que se unem ou se distanciam, mas que aí tem, como o Guilherme disse, assim, o corpo atravessado por diferentes marcadores sociais diferentes. Raça, gênero, classe, tipo de corpo, deficiência, geração, idade, né? Então, a gente sabe a região, por isso que eu fiz questão de falar sobre o interior, porque isso tem uma implicação. Então, ser uma pessoa do interior, estar em São Paulo, estar em Campinas, né? Então, tudo tem, acho que aí um lugar social e que tem a ver com esses marcadores, né? E esse conjunto que é caleidoscópico, que não é um jeitinho só. Né? Então, eu queria contribuir nessa direção, porque acho que fez muito sentido o que você trouxe. Eu acho que interessante. Acho interessante o que o Eduardo trouxe. Vou começar de novo, tá? Acho interessante o que o Eduardo trouxe, por exemplo, para pensar. Tem muito a ver com ele nessa questão de estar junto das pessoas trans, mas não falar por elas. Não. A gente teve um boom de pesquisa, por exemplo, na minha área, que é o serviço social, porque nós e a enfermagem, nós somos profissionais da saúde. Sim. E a gente começou, através de uma política pública que é estabelecida no país, que é muito insuficiente, mas que é estabelecida, é o processo transexualizador. Então, a gente atua nessas equipes multiprofissionais, que vão ter também o pessoal da psicologia, da medicina e de outras áreas. Especialmente, embora não sejam doenças que são
Aliás, não são doenças, na verdade, são condições. Não tem mais CID para essas questões. O CID para a homossexualidade caiu nos anos 90. Por isso, o dia 17 de maio é o Dia Internacional de Combate à Homofobia. E o CID para a transexualidade caiu há 2 a 3 anos atrás, uma coisa assim. Então, isso trouxe um boom de produção para a nossa categoria. Que aí a gente viu esse movimento que o Eduardo estava destacando. Sim. Que era a gente falando por essas pessoas, essas pessoas servindo de objeto de estudo, objeto de pesquisa, até o ponto que elas falaram, chega, não quero mais, não quero estar nesse lugar. Certo. E hoje em dia, por exemplo, na nossa área, a gente tem visto despontar algumas pesquisadoras trans que elas falam por elas mesmas. E quando a gente fala de pessoas trans, é importante fazer a distinção de homens trans, mulheres trans e mulheres travestis. Sim. A gente nunca fala o travesti, é sempre a travesti, que é uma identidade de gênero feminina, por mais que ela preserve a genitália masculina, mas as outras questões relativas à expressão de gênero dela são femininas. Os seios, a forma como ela se veste, o cabelo, a ausência de pelos, tudo isso ela tenta se aproximar ao máximo do feminino, mas preserva a genitália dela porque isso não é uma questão para ela. Aliás, não é uma questão para uma pessoa trans fazer a cirurgia de redesignação de gênero ou fazer cirurgia de afirmação de gênero. Não é isso que vai dizer que ela é uma pessoa trans, que vai validar ou não. É a forma como ela se sente, se reconhece e quer ser reconhecida pela sociedade. Não, fica tranquilo. Vou pegar um pouco então o fio dessa questão das pessoas trans que estão falando em primeira pessoa. Eu acho sensacional estarem na academia, sim, né, como a Meg Hayara, né, que tem uma pesquisa, inclusive ela provoca o movimento negro. Eu li o artigo do Por que Você Não Me Abraça, né, e eu me senti provocada, porque realmente, quando a gente fala, né, eu falo do meu lugar de mulher negra cis, então, eu me senti provocada porque eu falo das questões de raça, eu falo até das questões de gênero por ser mulher, mas eu não entro na questão de gênero, sexualidade, né? E o movimento negro ele precisa avançar sim nessa discussão e acolher as pessoas trans, as pessoas travestis, né? Enfim, as pessoas que estão dentro da sigla do LGBTQIAPN+, porque é muito diversa realmente. Então não posso falar, vou falando, né? A cada categoria e dentro dessa categoria tem diversidade. Então, e ela provoca o movimento negro, eu achei brilhante. Brilhante. E é muito interessante o que você está trazendo, porque a própria interseccionalidade, isso é importante deixar muito frisado, que a interseccionalidade ela surge do movimento Sim. de mulheres negras Sim. que vão questionar dois movimentos importantes. Por um lado, o movimento feminista que não inclui as pautas das mulheres negras. Exato. E, por outro lado, o movimento negro que não incluía as pautas das mulheres. E aí a gente está trazendo uma questão que tem muita aderência ao que você está falando, que é exatamente isso. Muitas vezes nos nossos lugares de pesquisa ou de atuação profissional, a gente não consegue contemplar porque está muito formatado, inclusive, a forma de atuar. Tem muitas diretrizes que já vem pronta, por exemplo, na saúde, né? Então, o Guilherme estava falando do processo transexualizador. Sim. O processo transexualizador, ele é uma das possibilidades, mas não quer dizer que todas as pessoas trans têm que passar por esse processo. Muito pelo contrário. Elas têm reivindicado por uma autodeclaração, uma autodefinição que muitas vezes está muito longe disso que a gente entende por ser trans, por ser travesti, né? E que não está só associado a esses símbolos do universo feminino que a gente reconhece. Né? Tem muito mais a ver com identidade, tem muito a ver mais com interação, com expressão. Sim. Que é muito. Então, isso mostra o quanto essas mulheres em primeira pessoa, falando em primeira pessoa, elas têm grandes contribuições a nos fazer. Né? Você traz a
a NEG, mas nós tivemos, né, fez a passagem a Fran Demetrio, que é uma professora da Universidade da Bahia, uma pessoa que eu considero, além de minha amiga pessoal, que era e é, né, continua muito presente. Fran trazia uma contribuição da epistemologia, da gente questionar a epistemologia, né, do que é ser trans, do que é ser trans dentro de uma perspectiva de cuidado, né? Nós temos a Viviane Vergueiro também, que vai tratar e pensar a questão da cisgeneridade. Eu poderia falar muitos nomes aqui, mas para dizer que, sim, como eu fiz a pergunta, quantas amigas, amigos, né, trans a gente tem na nossa mesa, a gente apresenta para a nossa família, eu poderia perguntar para vários pesquisadores e pesquisadoras, quantas referências de mulheres trans, pessoas negras, a gente usa nas nossas aulas, nas nossas pesquisas. É importante dizer porque essas pessoas existem, elas estão produzindo conhecimento e acho que é importante registrar isso também, não? Nossa, o Eduardo vai falando, vai do caixinho. Gente, porque, por exemplo, essa questão que ele falou dessas mulheres provocarem o movimento negro, não quer dizer que quando elas provocam o feminismo branco também, não quer dizer que a luta do feminismo branco é nula, que não deva ser desconsiderada. Mas que elas não estão olhando para a questão das mulheres negras. Eu gosto de citar o exemplo de um filme que chama-se Histórias Cruzadas. Esse filme. Que a gente vê que se passa no sul dos Estados Unidos, né? A diferença do racismo no Brasil com o racismo nos Estados Unidos tem muito a ver com como a abolição da escravidão se deu aqui, como a abolição da escravidão se deu lá através da guerra, onde os estados do sul queriam perpetuar a escravidão, os estados do norte não. Como eles perderam a guerra, eles foram obrigados a abolir os escravizados que lá tinham. Esse filme, então, vai tratar da relação de empregadas domésticas negras com as suas patroas brancas. Embora ele seja um acerto, eu acho ele muito problemático, no sentido de que, por exemplo, quem dá o protagonismo para as mulheres negras é uma mulher branca. Quem ganha dinheiro com aquela história é uma mulher branca. O ponto de vista, sim, são daquelas mulheres negras, mas é mediado pelo olhar de uma mulher branca. E a gente vê isso muito acontecendo, por exemplo, no movimento feminista branco. Sim. Que as mulheres vão olhar, mas elas não vão considerar que, por exemplo, se a gente olhar os dados, as estatísticas, a mulher negra está no topo da pirâmide. Ela ganha menos que o homem negro, menos que isso, na base, não no topo. Menos que o homem negro, menos que a mulher branca e muito menos que o homem branco. Então, esse questionamento vem desse lugar da gente olhar para isso e entender que, por exemplo, interseccionalmente, o ser mulher e o ser negra vai trazer rebatimentos na minha vida que uma pessoa branca não vai sentir, não vai saber como é, e para ela tá normalizado, ela vai se, para ela tá tranquilo, não é uma questão. Então isso não a sensibiliza. Aí quando a gente fala essas questões, vai ser, claro, vai ter sempre alguém que vai falar, isso é mimimi, isso é menos importante, etc, etc. E fazendo um link com a questão ainda das pessoas trans, quando o Eduardo pergunta quantas pessoas trans você tem no seu convívio? Ele falou que ele é uma bicha do interior, eu também sou. Embora a gente esteja no interior, mas Campinas tem um olhar muito diferente. Por ser uma cidade muito grande, Sim. maior do que muitas capitais do país, ela tem um ar de capital sendo uma cidade interior. Então a mentalidade aqui é muito diferente. Mas tem um fenômeno que eu observo e que acho que eu faço parte dele, que é um êxodo do interior para as cidades maiores quando a gente fala de pessoas LGBT. Porque aqui a gente vai conseguir se expressar melhor, ter menos perseguição, não vai ter a família, sabe? Porque nas cidades pequenas, especialmente hoje em dia, o que tem para você fazer? Ir para a igreja, seja ela católica ou evangélica. E a gente sabe que as denominações cristãs, elas têm por ideal culpabilizar qualquer coisa que não seja heterossexual. Exatamente. Nesse sentido, ainda pensando nas pessoas trans, a gente está vivendo um momento em que não se
LGBT, de certa forma, mas o movimento LGBT, e tem um ataque muito forte às pessoas trans. Então tem um pânico moral sendo alimentado por uma extrema-direita, por alguns parlamentares no Congresso, e quando pensa na gente, não é que a gente tá passando incólume a isso, não é. É que nós não somos o foco nesse momento. Mas Exatamente. isso não quer dizer que a qualquer momento os parcos direitos que a gente conquistou não possam cair por terra de qualquer forma. E acho que quando o Eduardo fala dessa questão de comunidade, é isso que a nossa comunidade também não percebe. Sabe? Estão atacando a trans, estão jogando pedra na trans. Deixa a trans. Deixa a trans lá sozinha, lutar sozinha, enfrentar as barreiras dela sozinhos. Mas eles não entendem que quando, não todos, né? Não estou generalizando, Claro. mas eles não entendem que ao atacar aquelas pessoas, rebate em nós. E que isso vai aparecer para nós em algum momento. Exatamente. E apesar disso, assim, as pessoas trans é uma parcela muito pequena da população. Né? Não é assim, 2%, alguma coisa nesse sentido. Então a gente pode sim imaginar que a maioria das pessoas não tem convívio com pessoas trans. Mas esse fantasma que está sendo criado, esse pânico moral, incute nas pessoas um preconceito sobre pessoas que elas nem conhecem, que elas nunca conviveram. Porque a pessoa é trans, é um detalhe da sexualidade dela. Mas ela é um ser humano complexo, ela tem tantas outras versões, tantas outras questões. Ela é uma trabalhadora, ela é, às vezes, um pai, é uma mãe, é um filho de alguém, é uma pessoa que tem tantas outras questões em volta dela que, assim, ser trans é um detalhe. Como a gente ser gay é um detalhe na nossa vida também. É um detalhe que importa muito, que define muito a nossa visão de mundo? Não é, mas é um detalhe, a gente não se reduz a isso. Eu diria que é um privilégio. Nessa sociedade que está estruturada com essa força da destruição, né? Eu acho que ser trans, ser gay, ser negro, eu acho que a gente está aí mostrando um outro lado do copo mais cheio, que é essa força da resistência, a força da luta, o que não é bom também, a gente ficar só lutando, né? Porque a gente precisa viver, e não só sobreviver. Eu acho que o Guilherme toca em pontos que são muito importantes, e aí eu diria que o número pequeno de pessoas trans que a gente conhece, ele tem a ver, inclusive, com um projeto ideológico de não visibilizar este grupo. Então, certamente, existe uma estimativa que está muito subestimada. Eu imagino que a gente tenha muitas pessoas trans, né? E o fato da gente ter esse quantitativo desconhecido, isso indica muito o quanto a gente ainda precisa caminhar numa direção de pensar políticas públicas naquela dimensão estrutural, né? E na dimensão comunitária, que eu também citei, eu penso que isso que o Guilherme traz da gente se reconhecer enquanto comunidade, para além das pautas específicas, que a gente possa se apoiar sobre esse processo. Mas só para finalizar essa minha ideia, é dizer que também se envolver nesse tipo de atitude implica ter coragem, né? Implica ter tempo e disposição. Né? Eu gosto da ideia da Patrícia Hill Collins, que ela vai pensar uma ética do cuidado que diz que é isso, a gente precisa começar a horizontalizar as relações, a gente precisa mudar a chavezinha da subjetividade pautada no colonialismo, né? De que eu vou fazer sempre em troca ou para extrair alguma coisa, que eu acho que a gente precisa mudar essa forma de se estruturar enquanto sociedade. Eu acho que quando a gente está numa sociedade que é diversa, a gente precisa entender justamente o que é o coletivo, né? Não é só porque eu tenho uma casa, então a pessoa que mora na rua não é problema dela. Porque eu... Não é sobre mim, né? Quem tem a consciência coletiva pensa assim, não é sobre mim, é sobre uma sociedade que está adoecida e que a gente precisa avançar. Quando vocês vão falando, eu não tenho como deixar de me reportar à educação, que foi extremamente atacada, né? Porque eu, enquanto estive em sala, né, ouvi muitos comentários e li de que a educação estava doutrinando, de que tinha kit gay, e eu lá discutindo, gente, não existe kit gay. Aí chegou um momento que eu já perdi a paciência e falei assim, se tiver um kit gay com um CD da Beyoncé, eu quero.
eu já estava assim, com nível de falta de paciência, porque, gente, esse kit gay tá incluindo um negócio da Beyoncé, porque eu sou muito fã, e uma pessoa gay vindo falar comigo. Mas o que eu tô querendo trazer com isso? É que falta realmente, não é, e eu tô falando, porque os gays, não é isso, tá? Não é essa lógica de, porque os gays são homofóbicos, os gays são racistas, não é isso. É porque falta realmente, além de consciência coletiva, uma educação que trate de fato as questões de gênero, sexualidade. A gente precisa discutir essa educação para ontem. A educação é sexista, a educação é racista, a educação é machista. Quando a gente vai falar lá, gente, precisamos ter uma educação antirracista, antissexista, só falta tomar pedrada. Parece que a gente está falando algo extraterrestre. E a gente está falando de crianças que estão ali, que vão crescer numa escola que as exclui. Porque quando a gente pensa no processo, né? E aí voltando para as pessoas trans, mas para as pessoas gays também, né? As lésbicas, que estão dentro da escola. Elas crescem naquele processo que não as acolhe. Elas não vão concluir, elas não vão ficar numa escola que não as acolhe. E aí as pessoas ficam, porque vão para a rua. Claro que vão para a rua, porque a escola não acolhe. Muitas vezes a família também não acolhe. Então quem vai acolher? Então, eu tive que estudar. Eu fiz um curso de extensão maravilhoso com a Cláudia Reis, lá no Rio de Janeiro, pelo FRJ, chamado Crianças e Infâncias, numa perspectiva interseccional. E aí tive o privilégio de ter tido uma aula com a Sarah York, que vocês conhecem, Sarah York, maravilhosa, né? Deve conhecer, maravilhosa. E ali eu fui entender que eu também reproduzia muitas práticas sexistas. Na educação infantil, tipo, cores. Ai, gente, rosa para as meninas, azul para os meninos. Fila dos meninos, fila das meninas. E... Damares. Oh? Damares. Damares. Eu fui mandando, não fui Damares. Mas eu fazia umas coisas assim. E aí eles começaram a pensar até a questão do banheiro, né? De que a gente, até o banheiro, a gente separa. Na nossa casa, todo mundo usa o mesmo banheiro. Sim. E aí, quando eu fui pra UERJ, só pra fechar, eu faço doutorado na UERJ São Gonçalo, cara, que brilhante a UERJ. Gente, é só um banheiro. Lá o banheiro não é separado. Eles colocam assim, tá escrito lá, gente, é só um banheiro. Entra e vai fazer sua necessidade. Independe de gênero, o banheiro não tem gênero. Então, são coisas que parecem bobas, mas não são. Elas reproduzem opressões, né? Então, quanto a gente ainda precisa se repensar enquanto sociedade para a gente, de fato, avançar. Se a gente não se repensa, se a gente não estuda, se a gente não para e, cara, não, isso aqui, por que eu estou fazendo isso, né? Que sociedade a gente quer? Eu gosto muito quando você fala das cores. De fato, a gente lembra da ministra dos Direitos Humanos e da Família do desgoverno passado, né? Menino usa rosa, menino usa azul. Que tem marcadores aí que são muito fortes. Hoje em dia, uma moda é o chá revelação. Ai, Né? falar isso. Então, assim, você olha, o que esse chá revelação revela? Tem uns que são criativos, eu acho engraçadinho. Mas o que ele revela? Uma série de expectativas que lá, quando já tem acesso ao exame de sexagem, vai dizer, ai, menino, menina. Então, se é menina, menina é criado desse jeito, Exatamente. menina é criada daquele outro jeito. A menina é espoleta, não sei o quê, fecha as pernas, não sobe em árvore. Você parece, você parece um moleque. É assim. E o menino, se ele quer brincar de boneca, porque, por exemplo, ele pode querer brincar de ser pai. Perfeito. Mas não pode. Não pode, porque isso é coisa de menina. Você vai crescer, vai virar viadinho. Vai virar uma bichinha. As pessoas vão zoar de você, zombar de você. E isso é errado. Enfim, tratando disso, para dizer que é muito difícil romper com isso. Gosto muito que o Eduardo usa a palavra resistência, mas para ter resistência, você ter coragem de você olhar para si e falar: não, isso aqui que está desenhado, não encaixa nisso. A minha verdade é outra coisa. E aí que a gente vai lidando com vai trazendo os rebatimentos, os sofrimentos. Você falou das pessoas trans que vão para a rua. Mesmo hoje, por exemplo, no estado de São Paulo, desde 2011, se eu não me engano, com um decreto do José Serra ou do Alckmin, porque o Alckmin foi governador tantas vezes que eu nem lembro os períodos dele. Mas, enfim, nos estabelecimentos estaduais, o nome social tem que ser respeitado.
seja na escola, seja nos hospitais, seja nas delegacias. Tudo que é no âmbito do Estado, o plano social tem que ser respeitado. E ele é respeitado. Não. Muitas crianças em espaços escolares têm muita dificuldade ainda, que estão naquele processo de, de se entenderem, de se afirmarem como uma pessoa de outro gênero e não são respeitadas, não são acolhidas da forma como deveriam ser na escola. E voltando às pessoas que vão para a rua, quando você é uma jovem que nasceu na periferia, que a sua família tem muito pouco contato com essa realidade, ou então a sua família é marcada por um conservadorismo religioso, porque faz parte de determinada religião, Sim. né? O que ocorre é que essas pessoas não veem outra alternativa. Então elas vão largar a escola, elas vão largar a família, vão para a rua e vão começar a se prostituir. Exatamente. Que 97% das pessoas trans, aliás, das travestis, se prostituem como única forma de sobrevivência. E aí aqui eu quero abrir um parêntese que a gente não está tratando da prostituição de uma ótica moralista, que é uma coisa errada, que é feia, que é suja, nada disso. Nada disso. Mas que não pode ser a única opção para as pessoas. Quantas vezes você já foi num consultório médico e a secretária era uma pessoa trans que te atendeu? Quantas vezes você já foi num comércio e foi atendido por uma pessoa trans? Isso não ocorre. Por quê? Porque a gente exclui essas pessoas do nosso radar, da nossa vista, das oportunidades. E, é claro, ainda voltando à questão da intersecção, se a pessoa é da cor não branca, se é do gênero não masculino, ela vai sofrer mais opressões ainda por conta disso. Exatamente. E isso é importante, né? Que ainda o Guilherme está falando de lugares sociais que ainda estão aquém da gente pensar lugares de poder, né? Então ele falou comércio, secretaria, né? Mas quantas pessoas trans a gente vê como professora de uma universidade? Né? Eu tenho a honra de ter uma colega que é a professora Helena Cortez, né? Que é uma enfermeira que tem inclusive recebeu um reconhecimento, acho que essa semana, acho que ela tem feito um trabalho, mas é uma em 1 milhão, né? A gente falei da Fran Demetrio, tem a Meg, tem a Suzy, mas onde mais elas estão se a gente pensa a proporcionalidade dessas pessoas, das pessoas negras? E um outro ponto que eu considero importante registrar é que tomar o cuidado com esses riscos que essas armadilhas que estão prontas, da gente não pegar uma categoria e analisá-la, porque a própria Patrícia Ricoles fala que, né, pegar a categoria desvinculada desse nó complexo é correr o risco de reproduzir outras opressões. Né? Então, se a gente olha só pela questão do banheiro, né, e desconsidera que ela é uma mulher negra, que ela é uma mulher gorda, que ela é uma mulher com deficiência, a gente corre risco de reduzir ela a um único marcador social da diferença e perde. Então, é só para resgatar a ideia da interseccionalidade nessa perspectiva da integralidade, né? Sim. Que é muito importante a gente também desenvolver esse olhar, porque a academia ela foi condicionando a gente a olhar para caixinhas, né? Por uma visão eurocêntrica do processo de produção de conhecimento e que teve a sua importância no momento histórico, mas que eu acho que a gente está no momento de questionar isso dentro daquela perspectiva estrutural. Então, acho que é esse movimento que eu tenho acreditado cada vez mais. O que eu posso fazer aqui e agora, né, para que isso não se reproduza, como que isso do aqui e agora pode impactar comunitariamente e como que isso pode impactar coletiva e estruturalmente. Então, eu penso muito nessa perspectiva do micro e macro, nessa integralidade, assim, nessa integração. Penso que talvez seja energia. É um caminho que não é fácil. Exato. É um caminho que a gente também precisa se rever o tempo todo, porque nós somos seres, né, que erramos também. Que às vezes a gente acha que a gente está fazendo algo que não está legal. Então a gente se rever enquanto seres sociais. E quando você fala das pessoas com deficiência, realmente pensar, esse lugar ele tem acessibilidade? Esse lugar ele tá contemplando pessoas, por exemplo, que não enxergam, né? Esse lugar, o que
que está abarcando aqui, né? Como a gente pode pensar realmente em uma sociedade que consiga pensar em todos esses aspectos, porque não é fácil, gente. A gente realmente coloca tudo numa caixinha, porque a gente teve também uma educação cristalizada, né? E claro que cada um vai ter um foco na pesquisa, né? Quando a gente vai falar sobre as questões raciais, por exemplo, que é o meu foco principal. Vou falar das questões raciais, que é onde eu me debruço para estudar, mas eu não posso desconsiderar a questão de gênero. Eu não posso desconsiderar as pessoas com deficiência, né? Então é importante a gente pensar realmente nesses aspectos e estudar, né? Porque estudar é o caminho. Ontem eu recebi uma mensagem no meu direct, ontem à noite eu descansando, e aí uma mulher branca, perguntou para mim, uma mulher branca e se identificou com uma mulher com deficiência. Ela perguntou como eu posso contribuir para uma sociedade melhor, antirracista. Eu falei, estudando. Estudando. Você só consegue contribuir para uma sociedade antissexista, anticapacitista, se debruçando sobre. Estudando. Sem estudar, a gente vai reproduzir senso comum. Vai ficar no senso comum e não se aprofunda em nada e também continua ali, né? E não é só estudar. É estudar e colocar em prática o que estudou. Sim. Porque tem muita gente que estuda muito, lê muito, sabe muito de tudo. Mas na prática, ela não coloca nada em prática. E aí vem aquele que eu costumo dizer que toda família tem tido, tá vendo? Não tem? Tem. Aquele desagradável, aquele homofóbico, racista, capacitista, tudo junto, toda a família tem. E aí eu faço essas provocações, né, nas palestras, nos discursos que eu dou. Aí a pessoa fala, como eu posso fazer? Tá, o que você faz com o teu tio pra ver? Aquele tio, tem que bater no viado, não tem, Cristian? Assim, tem que bater no viado. O que você faz com esse tio? Você ri da piada dele? Ou você, peraí, tio, você tá sendo homofóbico. Aí você é o chato da família. Problema? É a macarronada do domingo da família. Você liga de estragar? Você liga de estragar a macarronada? Não. Eu também não tenho o menor problema. Acho que só para trazer para as evidências, que acho que isso também ajuda a gente a pensar que eu não sou um aventureiro aqui quando estamos falando dessas questões que não é só pavê, não é só macarronada, né? A gente tem um relatório que foi recentemente publicado pela Unicef que mostra um índice de mortalidade absurdo de crianças e que elas foram mortas por situações de violência física e violência sexual. E aí, quando a gente olha o montante de mortalidade e faz a desagregação de dados, você vai ver que 83% são crianças negras. O que a gente está dizendo com isso é que, assim, não preciso nem dizer um fato, que nós, pessoas negras, morremos mais. Nós, pessoas LGBTs, morremos. Mas vamos pegar esse exemplo das crianças para dizer o seguinte, né? Se crianças negras estão morrendo mais e a gente está lutando para que isso não aconteça, não quer dizer que a gente quer que as crianças brancas morram. Não é isso. A gente só quer que esse número de 85% deixe de existir. Sim. Porque é isso, assim, eu acho que o que se coloca em jogo dentro dessa disputa de narrativa, que tem a ver com o questionamento de uma lógica supremacista, não é que a gente quer virar o jogo e falar assim, agora são vocês, né? É diferente, eu acho que é pensar que assim, a gente já não quer mais morrer, a gente não quer mais adoecer por causas evitáveis, por causas injustas. Então, acho que é importante deixar isso claro, né? Que a disputa de narrativa, ela não tem a ver com uma disputa de lugar social, né? Mas também tem a ver com a disputa de um lugar social, porque a gente também quer ocupar esses lugares, mas a gente não quer disputar esses indicadores ruins, né, de morte e mortalidade. Não é isso. A gente só não quer morrer. Mas então, eu vou pegar a gente não quer morrer. A gente também não quer ficar lutando o tempo todo. Exato. E eu não quero ficar falando de racismo o resto da minha vida. Exatamente. Não é porque sou ou como diz o Yuri Marçal, Wiki Preto. Wiki Preto. Não quero. Nós somos seres. Eu gosto de moda. Eu gosto de ver televisão. Eu gosto de dormir, eu gosto de viajar. É porque as pessoas nos veem
automaticamente somos uns wiki pretos. E nem sempre, isso já é um recado aqui, essa câmera aqui, né? Nós nem sempre queremos falar sobre as nossas dores. Nós queremos realmente falar sobre outras coisas, porque nós somos pessoas. Olha, né? Falar sobre cores e amores. Queremos falar sobre cores e amores, e pavês e macarronados, por que não? Entendeu? Mas o pavê no bom sentido, porque eu adoro comer um pavê. O que a gente gosta de comer? Por quê? Por que eu falo isso, né? Existe uma questão muito grande quando vem pessoas negras, principalmente que estudam matemática. É tipo, fala sobre isso, disseram sobre esse caso para mim, e tem hora que eu não quero. E eu já me dou esse direito de falar, não quero falar sobre isso, sabe? E eu acho que está sendo menos adoecedor, porque é muito adoecedor você diariamente conviver com casos de racismo. Por quê? Se você está sofrendo racismo, eu também estou. Não é, não é porque o Guilherme sofreu. Não, eu também sofro, eu também sofri. É sobre mim também. Ao mesmo tempo que, como as pessoas pensam, nós não somos um grupo homogêneo. Não. A Nilma Nilo Gomes, ela fala isso brilhantemente. Nós não somos um bloco. Nós não somos um bloco. Então, eu não respondo por outra pessoa negra que faça algum tipo de... Né, cometa algum erro, algum delito. Né, porque as pessoas brancas não respondem pelas pessoas brancas que façam algum delito. Você imagina se vier uma pessoa falando pra mim, o que você acha de fulano de tal? E se eu te perguntar, e aquele presidente que, né, 300 mil pessoas morreram aí na pandemia, 600, né? Mil pessoas morreram na pandemia, ela vai responder pelo presidente, que é branco? Então por que eu tenho que responder por outra pessoa? Não sou obrigada, né? E me dou o direito de, não vou responder. E para mim hoje está tudo bem. Até porque eu tenho uma filha para criar. Tenho uma filha de 6 anos. Eu não quero que ela tenha que ficar falando também sobre racismo. Eu quero que ela tenha uma infância saudável, mais saudável do que a que eu tive, uma adolescência mais saudável e uma vida adulta mais saudável. É para isso que a gente está aqui. É para isso que a gente fala tanto, para isso que a gente luta tanto. Para que pelo menos as próximas gerações, não sei se essa a gente consegue, tenham um pouco mais de paz que a gente, né? Eu acho que é importante dizer que aqui na Unicamp a gente está vivendo um momento bastante importante, né, de avanços, embora eu considere que são avanços pequenos, mas é bom, né, acho que comemorar. Então, a gente tem nessa semana, aqui, na próxima semana, na verdade, no dia 24 e dia 25, então, a gente tem uma discussão aí de cota para a primeira audiência para discutir, a audiência pública para discutir a questão das cotas trans. Por que isso é importante a gente falar sobre isso, que vem de uma universidade pública isso está acontecendo, né? Embora tardiamente? Porque existe um movimento de pessoas PCDs e um movimento de pessoas trans que estão tensionando esses lugares, né? Essa ocupação desses lugares. E aí, o que fazer, né? Acho que é a pergunta de 1 milhão. O que a gente pode fazer, então? Eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer, para além dessa autorreflexão, é pensar uma prática, né? Uma prática que a própria Patrícia Hill Collins, que é uma das autoras que eu utilizo para pensar a interseccionalidade, ela diz que interseccionalidade ela não se dá só na via da produção de conhecimento, né? É isso que você vai trazendo, né, Isa? Que a gente precisa de uma prática, de uma ação política que esteja vinculada, porque senão uma teoria sem uma prática, qual é o seu efeito? Exato. Então eu fico pensando, né, que como que a gente pode se organizar aqui ou em outros espaços para apoiar esse tipo de avanço, né? Como que eu posso estar numa audiência pública para defender a pauta de uma população trans? Como que eu posso estar votando lá, pressionando a votação dentro de uma universidade para pensar cotas para a população PCD? Que é aquilo que o Guilherme veio falando, que não, o fato de eu não ser uma pessoa trans não significa que eu não posso lutar por essa causa, né? E, pessoal, nós não vamos nos tornarmos trans se a gente defender uma pessoa trans. Né? Eu não vou me tornar negro se eu entrar na discussão de uma pauta negra. Né? Acho que é importante entender que as alianças são necessárias, mas precisa estudar. Até porque o racismo é Exato. forense integral. Da branquitude, Da né? branquitude. Não é um problema nosso, a gente sofre as causas.
E uma coisa que também eu acho que, pra gente fechar, né? Que falam muito, que eu já ando um pouco irritada, que não é meu lugar de fala, né? Ah, eu não sou gay, não é meu lugar de fala. Ah, eu não sou negro, não é meu lugar de fala. Gente, eu já falei, eu vou cunhar o lugar de agência. Então, já que as pessoas não querem, porque estão usando o lugar de fala do estilo assim, comigo não tá. Vocês vão ir. Exatamente. Lugar de cala, né? E Se não- você não fala, cala, né? Se precisa de um lugar de fala, cala, então, né? Né? Porque, não, eu não sou gay, então não vou falar. Não, você não vai falar pelos gays. Mas o que, que você pode fazer no seu lugar de privilégio em prol dessa população que sofre opressão? Esse é um ponto para um outro podcast, né? Não é? Quem é que vai negociar os privilégios? Quem quer abrir mão? Ninguém quer abrir mão, mas quer falar. Não, comigo não tá. Lugar de fala, gente, vamos reler a Djamila, porque ela não fala isso, tá? Lugar de fala não é comigo não tá. Lugar de fala é você, um homem gay. Você tem mais propriedade para falar o que um homem gay negro sofre do que eu. Né? É esse o lugar de fala. Você tá aqui, você que vai falar, não sou eu. E tem um outro Vou ponto transpor. disso que é o lugar de fala, é que é mesmo eu sendo um homem hétero, imaginemos isso, né? É, o que neste lugar de homem hétero eu sei falar, ou eu posso falar, ou eu consigo falar sobre a questão LGBT. Então, Exatamente. para a gente também não virar o wiki gay, o wiki preto, dizer assim, que só porque ele é gay, só ele sabe falar. Não, você Não. é hétero, o que você sabe falar? Que tipo de opressão você causa aqui, né? Quais as violências que você está provocando? Então, acho que é importante começar o lugar de fala. Todos e todas e todos temos lugares de fala, né? Exatamente. Perfeito. É isso que eu ia falar. Todos temos lugares de fala, mas a gente tem que saber de onde a gente está falando. De onde nós estamos falando, de que lugar nós estamos falando, e a partir desse lugar de onde estamos falando, o que a gente pode fazer para mudar a situação. Não é que, eu não posso falar porque eu não sou. Não, você pode falar, mas você tem que saber o lugar de onde você está falando. Então, assim, eu acho que a gente, aqui nesse podcast, a gente trouxe questões cruciais, muito importantes. Eu queria agradecer a participação do Guilherme, a participação do Eduardo. Eu aprendi muito hoje. Foi muito, muito bom. E, assim, eu queria que vocês dessem as considerações finais, assim. Só agradecer. Acho que o episódio porque foi o que eu falei, o podcast ele também é formativo, né? Então, ele também é um instrumento aí. As pessoas vão ouvir, vão anotar, vão pegar as referências e vão... Essa também é a intenção. Obrigada, gente. Então, para finalizar, assim, gostaria de dizer para as pessoas que a gente precisa olhar para essas questões e se sensibilizar com elas, não no sentido de que eu quero me encaixar no politicamente correto, mas no sentido de que a gente pensar mesmo em cidadania, em direitos humanos, em entender que essas pessoas são pessoas como eu, que elas têm os mesmos direitos, os mesmos deveres que eu tenho, e que, como a gente estava falando anteriormente, do meu lugar de privilégio, de eu olhar para isso e saber, olha, eu não vou. Isso aqui que eu tenho um privilégio por isso, mas isso não me impede de olhar para as outras pessoas que são menos afortunadas do que eu e somar na luta com elas, não por elas. A gente tem na sigla LGBT que vai aumentando a cada dia, a gente tem dois As. Um A é das pessoas que são assexuais e um A é de aliado. Porque as pessoas que são um pouco mais velhas, elas falam, antigamente era GLS, a gente sabia o que era. Eu era simpatizante, eu podia ser simpatizante. Agora eu sou o quê? Você é um aliado? Mas o aliado não é um aliado por falar, eu sou aliado. Não, é uma pessoa que de fato contribui com a gente, que está na luta. Você falou da questão do homem hétero. Por exemplo, no futebol, tem um cara no meu time que é gay. Isso vai me impedir de entrar no mesmo vestiário que ele? Isso vai me impedir de abraçá-lo quando ele fizer um gol? Obviamente não. São nessas pequenas coisas, nessas pequenas situações do dia a dia que a gente tem que se educar, repensar os nossos lugares. Porque o cotidiano mata a gente. O cotidiano é, é um trator. Ainda mais agora com a questão
nas redes sociais, Sim. ficam o tempo todo optando, as demandas de trabalho são muito altas, então a gente não tem tempo para parar, para raciocinar sobre todas essas questões. Mas a gente pode fazer uma escolha política de parar de raciocinar sobre essas questões. E eu não estou falando isso porque eu sou um homem perfeito, imagina. Eu, por exemplo, reproduzo machismo também, em algumas situações, e quando depois eu paro para pensar, tipo, nossa, que vergonha. Que vergonha de mim por ter passado por isso. De ter sujeitado outra pessoa a essa situação. Sim. Então, a gente vai errar, a gente vai cair, mas depois a gente se levanta para a gente ser um cidadão melhor, para a gente incluir as pessoas na nossa vida. Também queria finalizar, primeiro agradecendo a oportunidade dessa troca com o Guilherme e com a Luísa e ao GBS que proporcionou esse encontro, num momento que é oportuno, né, que a gente está discutindo aí no Unicamp Afro, e eu acho que isso tem uma repercussão. Fico pensando do outro lado, né, os alienados. Os alienados no processo que a gente precisa trazer para perto, porque também tem os opostos, e os opostos nunca serão, né, parceiros da luta, e tá tudo bem. O que eu acho que eu finalizo refletindo, assim, é para que a gente se envolva de fato numa luta genuína, assim, né, nessa troca, e não só na luta, mas na troca, porque tem uma questão que para mim tem sido muito cara, que é isso, assim, da mudança que vai exigir esforço, que vai exigir coragem, e que exige coragem, inclusive, de isso que o Guilherme fala, da gente se ver e falar assim, nós também erramos, nós também temos os nossos equívocos, porque é uma estrutura que ela vem de longa data. Então, eu acho que se respeitar nesse processo, entender o que é, e que por ser processo, né, é uma construção que está sendo feita, eu acho que também é um recado que eu deixaria para quem nos vê, quem nos ouve, de que estamos todos, né, construindo. E nesse processo de construção que a gente se engaje de forma consistente, assim, nessa construção coletiva, e que vocês não esperem só de nós, né? Que a gente possa estar junto com os aliados e quem não é alienado que colhe junto nesse rolê, porque é importante. Eu queria agradecer a participação de vocês. E para a gente finalizar, tem uma lembrança da Abalô Acessórios, que é uma empreendedora negra daqui de Campinas. Então, em agradecimento a vocês. Obrigado. Abalô Acessórios, empreendedora. Ah, vamos falar que tem uma coisa. Você não tem curiosidade. O cheiro tá bom. Um chaveiro, um bilhetinho para ir dentro. Nossa, Lindo, né? maravilhoso. Minha amiga da Abalô Acessórios. Ela fez exclusivamente o nosso podcast. Muito obrigado. Obrigado, Luísa. Dá até lá. Dá, né? Assim finalizamos brilhantemente o 12º episódio do Mandela Pod, Cores e Amores. Um grande beijo para quem está assistindo a gente. Obrigada. Tchau, tchau.